Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Continuamos aqui nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus se revela àquele povo que ele havia multiplicado os pães, que ele é o pão da vida, que ele é o pão descido do céu. E aqui hoje ele fala assim de modo magistral, né? Ele diz: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Duas coisas importantes para a nossa vida. Nós precisamos de água e nós precisamos de comida, de alimento. Essas duas coisas, elas nos dão força para nós mantermos esse corpo em pé. Quando o povo saiu do Egito e foram para o deserto para prestar o verdadeiro culto a Deus, nessa caminhada, duas coisas eles necessitaram. E quando eles viram que não tinha, eles começaram até a murmurar, dizendo para Moisés: mas Moisés, me diz uma coisa, você nos tirou das mãos do faraó para nós morrermos aqui no deserto? Era melhor que nós ficássemos lá. Aí diz que eles estavam até com medo, com saudade das cebolas e dos alhos, né? Gostavam tanto de cebola e de alho que lembraram mais disso. Mas ali no deserto, eles sentiram fome e sede. E Deus deu para eles. No momento da murmuração, Deus falou para Moisés: tá bom, eles querem comida? Vou dar. E deu o maná. Eles estão com sede? Eu vou dar. E deu a água também. Só que Jesus está deixando bem claro para nós que esse alimento, tanto a água como o alimento, né, como o pão, o maná, no caso, ele deu vida por um tempo para aquelas pessoas. Todos aqueles que estavam ali morreram. E além do mais, né, teve um grupo que entrou na terra prometida, mas morreu também. E agora Jesus está nos prometendo, dizendo que aquele que se alimenta da carne dele e bebe do sangue dele vai ter vida eterna. E como eu dizia ontem, é ele mesmo. Ele é o alimento de vida eterna para todos nós. Imagina aquelas pessoas que ficam
sem comungar, sem receber a Eucaristia. Até mesmo tem aquelas que não comungam porque não tem como, né? Moram em lugares onde dificilmente se tem missa. Mas tem aquelas que não podem porque estão em pecado mortal. E elas precisam regularizar a vida delas, precisam mudar de vida para que possam se alimentar de nosso Senhor para ter a vida eterna, como Jesus está dizendo aqui. E eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque o Pai me enviou para que todo aquele que nele crê, que todo aquele que nele acredita, tenha a vida eterna, porque o Pai não quer que ninguém se perca. O Pai não quer perder nenhum. Desde aquela criança que está no ventre da mãe, até a pessoa mais velha existente no mundo. E aí passando, né, todas as pessoas que perpassam por essas idades. Deus não quer perder um sequer. Todos. Jesus veio para salvar a todos. Mas eu tenho falado para vocês, tudo depende de nós, tudo depende da nossa liberdade, de nós correspondermos ou não, de nós querermos ou desejarmos ser de Deus ou não. Infelizmente, quantas pessoas nesse mundo aí tiveram a oportunidade e não quiseram. E morreram assim. E Deus queria que eles fossem salvassem, mas eles não quiseram. A morte de Jesus na cruz foi em vão para aquelas pessoas, porque elas negaram, elas não quiseram. E aqui Jesus hoje está dizendo no último dia. Meus irmãos, vai existir o último dia. O último dia que esse mundo vai ser destroçado, desaparecido. Esse mundo vai desaparecer, tudo isso. Só vai restar o céu e o inferno. E nesse último dia, aonde haverá o julgamento universal, aqueles que morrerem em Deus irão para o céu. Conviver com Deus, viver com Deus. E aqueles que não quiseram irão para a condenação eterna. E aí esse combate, né? Satanás fazendo de tudo para que nós não creiamos em Jesus, não façamos o que Jesus nos pede para nós irmos para o lugar que foi criado para Ele. E aí nós temos que nos submeter à vontade de Deus, mesmo diante de situações que nós não entendemos, mas nós temos que nos submeter a Deus, à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. É em ti que eu creio, eu não confio em outros deuses, não, é em ti. É a ti que eu dou minha vida, Senhor. No último dia. Só que também tem o último dia assim, de forma pessoal. Vai ter o meu último dia. Você já parou para pensar no seu último dia, como será? O que você estaria fazendo? O que você estará fazendo no seu último momento? A sua vida no último momento será uma vida daquele que vai ao encontro de Deus e Deus vai dizer, vinde bendito. Ou Ele vai dizer, afastai-vos de mim. Olha como cada segundo, cada milésimo de segundo da nossa vida, ele é importante. Cada milésimo de segundo da nossa vida, nós precisamos estar sempre correspondendo a Deus. Porque é nesse milésimo de segundo
que Deus poderá nos chamar. E aí como será? Ontem eu fiquei assim muito triste, né? Fui ali cortar o meu cabelo, por isso que eu estou com o cabelo cortado. Aí o cabeleireiro estava falando, você se lembra, você conheceu aquele homem que trabalhava aqui na descida, onde tem essas barraquinhas, né? E ali, ele dizia, né, sabe como é o nome dele? É Gilberto, vou até rezar pela alma dele. Aí ele disse, sabe o que aconteceu com ele? Eu digo, não. E é interessante que aquele homem, ele sempre estava ali na lojinha dele, vendendo as coisas. Todas as lojas fechadas, ele lá. Até nesse tempo de pandemia, ele lá. É um homem que tinha um cabelo amarrado. Aí ele disse assim, o que foi que aconteceu? Ele disse, padre, nesse tempo de pandemia, sem poder trabalhar, as contas foram chegando. Aí parece que deu um problema lá com o carro dele, não sei, o carro desceu a ladeira, bateu lá, deu perda total, e as dívidas. E esse homem com essa barraca, querendo vender, não tem como vender, fecha e abre. E aí disse que foi para casa, aí a esposa dele foi pagar algumas contas no banco, tirar dinheiro no banco. Quando voltou, encontrou o homem enforcado. Então o homem entrou no momento de desespero. Não tenho o que pagar. Agora ainda tem essa conta, mais de 50 mil, como é que eu vou pagar esse negócio? Entra no desespero. Nós cristãos não podemos entrar no desespero. Não só os cristãos, ninguém pode entrar no desespero, mas ele entrou no desespero. Foi o último momento dele. Eu repito, meus irmãos, como será o nosso último momento. Isso aqui na nossa vida espiritual é muito importante para que nós possamos andar sempre na santidade. Nós precisamos sempre pensar nisso. Nós temos medo de pensar nisso. Nós estamos na Páscoa, nós estamos celebrando a morte de Jesus, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e que ele está dizendo que aqueles que crerem nele terão a vida eterna. Então, para nós, deveria ser um momento de alegria de nós sabermos, um dia eu estarei com meu Deus. No momento que Ele chamar, eu não posso tirar minha vida. É no momento que Ele me chamar. Porque a morte foi vencida. Mas eu, como católico, eu como Padre José Augusto, como será o seu último dia, o seu último momento? O que tu estarás fazendo, Padre José Augusto? Porque pode ser um vacilo. Eu posso vacilar justamente no último momento. Por isso que eu preciso sempre pedir a Deus a graça, e você também, pedir a Deus a graça de morrermos santamente. Tem no YouTube, para ajudar você na meditação, vocês escrevam lá, né? As últimas palavras antes da morte de figuras históricas. E aí vocês vão ver, né? A forma como está colocada ali parece meio que cômica coisa, mas não vão pelo lado cômico, não. Vão pelo lado assim, e se fosse eu? Porque é uma meditação. Então, ali eles colocam, né, essas grandes figuras históricas. Por exemplo, Maquiavel. Aquele que escreveu aquele livro, O Príncipe. Maquiavel, no último momento, ele falou bem assim: desejo ir para o inferno e não para o céu.
Olha a última palavra que esse bendito falou. E Jesus veio para salvar Maquiavel. Um ateu, para ele, céu não existe, inferno não existe. Então ele fez uma ironia ali no último momento, né? Não, eu preferi ir para o inferno, para provar que céu não existe nem inferno. Agora ele sabe, né, se existe ou não. Foi a última palavra dele. Foi o último gesto dele. O outro que eu falei esses dias aqui, né? O Voltaire, que é um outro filósofo, estava ali no leito da cama, o padre chega, Voltaire, renuncia agora ao pecado. Olha a última frase dele. Agora não é hora de fazer mais inimigos, né, padre? Agora não é hora de fazer mais inimigos, não. O demônio, né? Se o demônio existe, você acha que eu vou criar inimizade com o demônio agora? Né, padre? E morreu assim. Olha como o cara morreu. Foi o último momento. E ele ainda teve a chance. O padre foi lá. Ele não quis. Mas aí nós temos também, né, pessoas assim que eram de Deus. Por exemplo, um tal de Edgar Allan Poe, um grande escritor americano, desculpa. No último momento da vida dele, ele disse: Senhor, ajuda minha pobre alma. Morreu assim. Que lindo. Provavelmente era um bom cristão, né, para dizer uma coisa dessa. Ou pode ser que não era e se arrependeu. Mas o importante é o que ele disse: Senhor, ajuda a minha pobre alma. E aquela que eu trago aqui sempre de São João Paulo II, né? A última palavra dele, olha, que palavra, meu Deus. A última, depois ele morreu. Deixa-me ir para a casa do Pai. A última. O povo todo rezando para ele ficar ainda. Os jovens, aquela coisa toda. Precisamos ainda do Senhor, João Paulo II. Vem, Papa, fica conosco. Não nos deixa agora, não. E lá, no quarto, depois de ter participado da última missa, porque ele não podia mais celebrar, então foi só uma concelebração. Deixa-me ir para a casa do Pai. Estamos na Páscoa. Eu repito, que vida você leva? O que você tem feito? O que você faz e o que eu faço condiz com o que Deus quer? Como eu digo, alegra o coração de Deus ou não? A gente vê aqui esses poderosos desse mundo, né? Os que mandam abrir, os que mandam fechar. E que parece que não tem piedade de ninguém. O que importa é o que eu faço. Todos irão morrer, meus irmãos. Todos irão morrer. Se não soube usar bem do poder que Deus deu, todos irão morrer, usando bem ou não, fazendo mal ou não. Qual será a lembrança que as pessoas terão da minha pessoa? Não importa aqui, não importa o que as pessoas vão pensar ou não, mas eu digo, o que é que vai ficar de marcante? Quando as pessoas lá na frente, se é que vão lembrar de mim, e também não tem problema se não lembrar, não estou preocupado com isso, a minha preocupação é que Deus lembre de mim.
Mas vamos dizer assim, o que vai se lembrar? O que é que vão dizer da minha pessoa? O bruxo padre morreu, a jararaca. Até que enfim nos livramos dele. Já era para ter ido há muito tempo. E aí nós vamos vendo pessoas que Deus vai dando chance. Tem pessoas que estão chegando à beira da morte. Aí Deus dá mais uma chance, mas parece que a pessoa não percebe isso. Aí quando volta pior. E talvez ainda diga assim, está vendo? Deus não me levou porque realmente o que eu faço é bom. É verdade. É real. Nós não sabemos quando será o nosso último momento. Esse tempo de pandemia é um tempo de refletir. Olha quantas pessoas foram embora e quantas irão. Mas não foram só pessoas que morreram de pandemia, ou com o vírus, não, esse vírus aí. Mas outras morreram de câncer, outras morreram de outras coisas, outras doenças. Mas foram como? Olha, nós estamos no mês de abril, né? Hoje é 21 de abril. Praticamente nós estamos no início do ano, mas já estamos partindo para a metade do ano, já está perto da metade do ano. Mas veja, do primeiro dia do ano até hoje, meus irmãos, milhares de pessoas. Vocês não têm nem noção do número de pessoas que já foram, mas elas foram como? Sem casar na igreja? Vivendo lá o adultério? E aqueles homens que casaram com homem? E mulheres que casaram com mulheres? E depois, ali no último momento, qual foi a última palavra? O homem disse, tchau, meu amor. O homem dizendo para o amor, o amor dele, né? Tchau, meu amor, nos encontraremos lá. Aonde? Segundo a doutrina da igreja, lá aonde? No céu. E aquele rapaz, numa vida desregrada aí, esses dias eu estava vendo um curso, né, sobre a questão da música e da influência da música, o que é que a música influencia na vida das pessoas. E ali mostrando, né, ele dizendo que essa música com muita percussão, né, pá, 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 ela faz com que as nossas paixões, elas venham para fora. Aí vem os desejos da carne. Essas batidas, esses negócios, tudo. Aí mostravam umas cenas, né, que eu nunca imaginava que poderia ter nesses shows desses artistas mundanos, que não dá nem para falar, como diz São Paulo. Tem coisas que não dá nem para falar. Eu não imaginava que tinha esse tipo de coisa. Aquelas músicas que traz para nós tudo que é de ruim. Aí ele dizendo assim, a música clássica, a música gregoriana, ela desperta um desejo de céu, ela mostra a alma, essas músicas, vou dizer assim, tipo samba. Veja uma pessoa sambando para você ver, quando está sambando. Uma mulher sambando. Um homem sambando. Veja lá para você ver. O que é que desperta? Desejos da carne. Imagina, a pessoa morre desse jeito. Os que morreram no carnaval. Morreram numa vida sem Deus, e até dizendo que estava com Deus. E aqueles que morreram
Porque roubaram. Os que morreram blasfemando. O último dia chegou. Meus irmãos, vou te falar uma grande verdade para você que você talvez nunca tenha pensado, mas você saiba disso. O seu dia chegará, viu? E o meu também. O seu dia vai chegar. Se alegre, você estava lá no hospital, quase morreu, você agora está feliz, voltou, todo mundo feliz, você estava ali, de repente aconteceu um grande acidente, mas você escapou, ótimo, tudo bem, mas eu quero dizer para você que independente de tudo isso, o teu dia chegará, e o meu também. E Jesus quer nos ressuscitar. Jesus quer nos levar para o céu. E tudo vai depender de como nós agimos. É o último momento. Meus irmãos, quando vocês entrarem e estiverem partindo para qualquer situação que seja situação de pecado, corra. Porque poderá ser o último dia. O último momento. Fuja. Só dei essa parada para você pensar um pouco, porque é bom pensar. Não adianta ficar fugindo, não adianta achar que não vai ter o seu último dia, haverá o último dia. O ateu vai morrer, e o que crê vai morrer. O honesto vai morrer e o desonesto vai morrer. O bandido vai morrer. Agora não sei nem qual é o inverso de bandido, né? O honesto, vamos dizer assim. Vai morrer. O padre vai morrer, o bispo vai morrer, o papa vai morrer. Os missionários da Canção Nova irão morrer, viu? Ou vocês não sabiam? Vocês estão achando que vocês vão ficar tudo aí vendo Jesus chegar na sua glória. Você vai morrer também. Mas você já escapou? Nossa, que bom que você escapou, mas você vai morrer. Agora vai morrer como? Santamente. A tua vida é de santidade. E o pior é quando nós temos um conceito de santidade errado, aí que é pior. Aí quando eu tenho um conceito de santidade errado, eu fico no erro pensando que eu estou santo, que eu estou levando uma vida santa. O santo é aquele que foge do pecado e quer agradar a Deus em tudo. Esse é o santo. Ok. O Filho do Homem veio para que ninguém se perca, porque Ele quer salvar todos. E no último dia, meu Deus, o último dia de Maquiavel foi dizendo, eu quero ir para o inferno. Deus que me livre, jamais. E ainda que eu cresça em Deus, eu jamais desejaria de querer ir para lá. Já pensou? Eu prefiro a frase desse escritor: Senhor, ajuda a minha pobre alma. Eu prefiro essa. Tenha piedade de mim. Senhor, eu não sei se eu cumpri o que o Senhor me pediu. Eu não sei. Eu até tentei, mas não sei. Então, tenha piedade da minha pobre alma, Senhor. Isso é se der tempo para eu falar, porque tem gente que não vai dar tempo, que não tem tempo. Você lembra lá no passado?
Aqueles cantores lá, os Mamonas Assassinos, o nome já tem um nome meio estranho, né? Mamonas Assassinos. Podia ser uma coisa mais leve, né? Mais bonita. Aquele acidente, de repente, morreu todos aqueles jovens naquele acidente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.